E aí, galera, espero que vocês estejam bem. Hoje o nosso papo é sobre a história dos Estados Unidos, da década de 1920 a 1930, sempre dividido em duas partes, naquele esquema, tá? Vamos lá! Acabamos de sair da Revolução Russa, onde a gente viu que todos os países ali da Europa estavam enfrentando um certo tipo de crise econômica, enquanto os Estados Unidos estavam despontando como potência mundial. Os Estados Unidos despontavam nessa época por conta que eles industrializavam, vendiam, comercializavam armamento, comida, matéria-prima para esses países. Com isso, eles negociavam com diversos outros países de diferentes regiões, roubando o lugar das potências europeias. Para vocês terem uma ideia, no início da década de 1910, os Estados Unidos deviam mais de 3 bilhões para os bancos europeus. No final dessa década, eram os bancos europeus que deviam o triplo desse valor para os Estados Unidos. Em 1920, conhecido como os anos loucos dos Estados Unidos, foi que esse país, essa nação, foi determinada como a maior potência mundial. De 1919 até 1929, a busca incessante dos países europeus era se reestruturar. Enquanto os Estados Unidos esbanjavam de uma prosperidade maravilhosa. No ano passado, quando vocês estudaram no Menino na América, sobre a Revolução Americana que levou à independência, vocês devem lembrar sobre a predestinação que os Estados Unidos declaravam sobre os demais países da América, né? Que eles eram iluminados por Deus para ter essa predestinação, essa questão de prosperidade, tudo. Então isso não é uma questão de agora, isso é uma questão de muito tempo atrás. Em 1925, o presidente Calvin dos Estados Unidos declarou que o principal negócio da nação eram os negócios. Os Estados Unidos eram o principal credor do mundo, se tornando novamente a potência mundial. Essa foi a grande época, os anos loucos dos Estados Unidos, em que eles estavam produzindo produtos em larga escala. Era rádio, máquina de lavar louça, aspirador de pó, torradeira. Mas a maior realização mesmo dos Estados Unidos foi o desenvolvimento do automóvel. Henry Ford, gravem esse nome, porque esse nome vem até... Esse nome é desenvolvido por uma marca que nós conhecemos e utilizamos até hoje, a Ford. A produção do automóvel foi sendo acelerada a cada dia mais. Aí a gente pode conhecer a expressão tempo é dinheiro, porque eles produziam, né, os automóveis de forma rápida para que pudesse vender. Era vendido a $900 na época. Na época era muito dinheiro. Então se tornou também uma propaganda de marketing de que era feliz o americano que tinha um automóvel da Ford. Veja, com a grande produção que estava tendo, não só do carro, mas de todos os maquinários que eles estavam produzindo, os bancos passaram a dar um pouco mais de crédito para aumentar o consumo. Com isso, foi desenvolvido o que nós conhecemos como American Way of Life, o jeito americano de viver. Deixa eu explicar. Esse American Way of Life, o modo, o jeito americano de viver, era um incentivo ao consumo, que atingia principalmente a classe média dos Estados Unidos, onde principalmente o marketing era famílias brancas, né, com muito alimento, esbanjando prosperidade mesmo, carros e tudo mais, em que incentivava o povo americano a buscar essa prosperidade, ou seja, a investir em empregos e bolsa de valores e tudo, para que eles pudessem ter essa vida, esse modo feliz, que seria levado como exemplo para fora, países europeus e demais países da América também. Só recapitulando que as condições históricas que favoreceram o American Way of Life foi justamente o final da Primeira Guerra, em que os Estados Unidos eles se despontaram bastante, né, com a industrialização e a propagação, o marketing que fizeram desse American Way of Life, né, que promovia a industrialização, porque se o país fosse industrializado, se o país fosse uma grande potência economicamente, então você seria alguém feliz também, como o pessoal da propaganda e tudo. Eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de propagandas, de marketing, banners que eles faziam, pra gente fazer essa comparação, tá?
I can't sleep at night. I can't eat a bite. 'Cause the man I love, he don't treat me right. He makes me feel so blue. I don't know what to do. O American Way of Life, ele tinha a ideologia de que, como muitas pessoas perderam a vida na guerra, você que ficou, você que sobreviveu, deve aproveitar a sua vida da melhor forma, tendo os melhores carros, consumindo, investindo, trabalhando, né, e promovendo a economia do país. Era uma sequência de desenvolvimento. Com a industrialização, geraria mais empregos. Com mais empregos, o cidadão ele tem mais condição de comprar um carro. Tendo mais condição de comprar um carro, então as ruas, elas consequentemente teriam que ser asfaltadas e melhoradas, o que padronizaria um modelo para que as outras cidades pudessem ser seguidas. Por isso, o jeito americano de viver, American Way of Life. Sem esquecer que com o aumento das cidades, o ramo de construção civil também cresce. Com a economia interna crescendo cada vez mais, o país ele tinha mais conforto em investir, principalmente no empréstimo de dinheiro a países europeus, investir na China, países aqui da América Latina, inclusive o Brasil. O Japão, que na época era o país de mais potência mundial do Extremo Oriente, ele se sentia muito ameaçado com a presença dos Estados Unidos na Ásia. Em muitas dessas propagandas, esses markets e banners que lançavam, tanto na televisão quanto em outdoors, a maioria deles, principalmente, tem a figura da Coca-Cola. Alguém, né, que está super feliz com a família, segurando lá a sua garrafinha da Coca-Cola. A vida das mulheres também sofreu um grande impacto cultural. Agora elas deixavam o espartilho de lado e passavam a usar saias mais curtas, batons vermelhos, cabelos mais curtos também, passaram a frequentar festas e eventos. O uso do maiô em piscinas e praias também foi adotado. A participação na política, a participação na música e assim por diante. I don't know what to do. Sometimes I sit inside and then begin to cry 'cause my best friend said he's left behind. Em muitas dessas festas frequentadas pela classe média e alta dos Estados Unidos, ouvia-se blues e jazz, que vem de origem africana. Em 1920, esse ritmo virou febre nos Estados Unidos, com as big bands e cantores também que desenvolviam, né, as suas músicas nesse estilo. Esse estilo, até hoje, é um símbolo dos Estados Unidos. When the saints go marching in, now when the saints go marching in, yes, I want to be in that number. It don't mean a thing, all you gotta do is swing. Makes no difference if it's sweet or hot. Just give that rhythm every little thing you've got. Em 1920, o grande letreiro de Hollywood também foi inaugurado. O consumismo dos Estados Unidos fez com que o governo criasse uma lei para moralizar a população. A gente vai dar o nome dessa lei de Lei Seca. Com a Lei Seca, a produção e a comercialização de bebidas alcoólicas nos Estados Unidos, ela foi proibida, justamente porque a moral era algo muito defendido pelo Estado. É claro que por trás disso trabalhava uma grande máfia de contrabandistas de bebidas alcoólicas, né? A gente chama ele de gangsters também. Tem uma figura muito importante, o nome dele, né, muito conhecido, que é o Al Capone, que fazia parte de uma máfia em que comercializava, né, clandestinamente bebidas alcoólicas nos Estados Unidos. Nesses anos loucos de 1920 também, a indústria de filmes do cinema, Hollywood, ela começou a propagar filmes que divulgavam esse American Way of Life. Gente, finalizamos então a nossa primeira parte da história dos Estados Unidos, a década de 1920.
Na próxima aula, a gente vai debater um pouquinho sobre a crise de 29, né? Que entramos aí na década de 1930, com uma nova roupagem, uma reviravolta que os Estados Unidos sofreram, certo? Um beijo no coração de vocês, se cuidem, até a próxima.